escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, olá, espero que você esteja bem aí na sua casa, se cuidando, né? Nós estamos vivendo uma época agora, um calor intenso, que você esteja aí se hidratando, né? Que isso é muito importante. E aí, nós vamos hoje ver nós estamos vendo os profetas menores, histórias super interessantes mesmo. E hoje nós vamos parar um pouco e pensar o seguinte: Deus capacita. Olha só, Deus capacita. Vamos começar então lendo lá em Deuteronômio 14, versículo 2. E lá diz o seguinte: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Então o quê? O Senhor escolheu. Para quê? Para ser o quê? Um povo santo, um povo especial. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem, nós vamos ver um texto que já deve ser conhecido, mas vamos recordar. É sempre bom recordar, que a gente esquece as coisas. Jeremias 1, versículo 5. E lá diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então Deus nos conhece. Deus nos conhece lá quando as células, né, se juntaram, né, o processo de fecundação do pai e da mãe, lá quando nada, né, parecia que nada ia acontecer, duas células se unem, a célula do homem e da mulher se unem e formam um ser. Que ser é esse? Somos nós. Nós temos uma origem. E Deus já conhece tudo, desde aquele momento em que acontece a situação, como foi. Deus está presente lá. E Deus vai nos acompanhar durante Deus conhece toda a nossa história. E hoje eu quero que você faça um exercício aí na sua casa, tá? Fazer um exercício mesmo. Escola Bíblica Dominical tem disso. A gente sempre tem que recordar, parar, ir lá na Bíblia conferir se é isso mesmo, se é isso que a gente acredita, né? Se tá certo mesmo. E a gente tem que sempre buscar essas coisas onde? Na Escritura, na Palavra de Deus. Eu vou falar aqui 7 personagens. Escreve aí esses 7 personagens. E eu quero que durante a semana você vá lá, veja a história desses personagens, o que Deus fez com esses homens, com essas pessoas, se foram coisas fáceis, se foram situações confortáveis, se a princípio eram pessoas que, né, se achavam certas, corretas para aquilo, ou se Deus chamou essas pessoas e Deus vai o quê? Capacitando essas pessoas para aquele projeto todo especial para a vida de cada um. Aliás, meus queridos, é isso que a gente vê, né? Quando a gente vê a leitura da Bíblia, Deus tem um projeto para cada pessoa. Cada pessoa. Muitas vezes pessoas que você fala assim: ah, essa pessoa? Como assim? Sim, Deus tem um projeto para cada um, né? Deus olha para todo mundo, Deus olha para o todo, mas Deus olha também o quê? Para cada particularidade, para cada um de nós. Ele tem um domínio do todo universo,
Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele está preocupado com cada um de nós. Ele tem um interesse, Ele tem um plano para cada um de nós. Então, quem são esses personagens que durante a semana você vai lá na sua Bíblia, vai ver o que Deus fez com essas pessoas. Não foram pessoas assim, sabe? Em situações que a gente vai ver, como assim esse homem fez isso? Fez. E muitas vezes, quando Deus estava chamando essa pessoa, quando Deus estava, falando, vai lá e faz isso, assim, ai, como assim? Tá, mas Deus chamou e falou com essas pessoas, vai e faz. É isso que eu tenho para vocês. Quem são essas 7 pessoas? Essas 7 pessoas são inúmeros. Mas eu separei 7 e quero que você confira a história dessas 7 pessoas. Quem é o primeiro que eu vou pedir para você durante a semana fazer esse exercício aí? Abraão. Abraão, que história linda, que história bonita. Ele estava num lugar, numa situação, Deus fala assim, vai, sai daí, eu tenho algo muito especial para você. Ele foi. E foi uma longa trajetória, com muitos e muitos e muitos desafios. Mas Abraão foi. Segundo personagem, um personagem também muito conhecido da gente, Moisés. Deus tinha um plano todo especial para Moisés. Desde o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, a sua maturidade. Deus tinha um projeto especial para Moisés. E esse homem, que a princípio, num dado momento, ele falou, como assim eu vou fazer isso? Deus falou, sim, esse é o meu plano para você. Vai lá e faz. E aí a gente conhece a história desse grande líder do povo de Deus. Outro personagem que a gente vai ver, outro personagem muito interessante, que Deus tinha um plano para ele. E Deus capacitou esse homem. Noé. Queridos, vocês imaginam Noé, naquele tempo, naquela época, naquela situação, construindo uma arca? A arca não era um barquinho, não. Era tinha grandes proporções. Aliás, vai lá na Bíblia e vê o tamanho dessa arca. Era algo fora do comum para aquela época. Fora do comum. Mas Deus falou, mas Noé, faz. E aí durante todo o projeto, a construção, com certeza esse homem, falaram desse homem assim, coitado, doido, né? Chuva aqui nesse lugar, esse barco aqui, essa arca. Mas Deus tinha um projeto para aquele homem. E Deus capacitou esse homem, que não era um engenheiro, não sabia lidar com aquilo, Mas Deus foi capacitando esse homem. Outro que tem uma história muito bonita mesmo. Josué. Meus queridos, acompanhe a história de Josué. Ele teve toda uma formação. Deus foi se preparando esse homem. Deus foi colocando esse homem perto de pessoas especiais, super especiais. E no momento certo, Deus tinha um grande projeto para Josué. E Josué é conhecido por nós até hoje, E aí a gente conhece a história desse homem e a gente fica olhando assim. E não é mesmo que Deus capacitou esse homem para uma grande obra? Outro que tem uma história muito bonita. Aliás, esse aqui é uma história super interessante. A gente já viu aqui na EBD. Vai lá na sua Bíblia, confere a história desse grande líder, Gideão. Meus queridos, eu fico imaginando o Gideão, lidando com aquela situação, naquele momento da história do povo de Deus, Mas Deus falou, Gideão, é isso que eu quero para que você faça. Segue o que eu estou te falando. Eu tenho isso para você fazer agora. E Gideão fez. E naquele momento, e naquela situação, e naquele contexto, que você vai conferir a história de Gideão lá.
Era algo fora do comum. Mas Deus realizou uma grande obra através desse homem. Outros, que são 3 jovens. 3 jovens, eu gosto muito do nome desses jovens. Mesaque, Sadraque e Abednego. Eu gosto de falar o nome desses jovens. Queridos, que história linda desses 3. Que história linda. E eles tinham em mãos um grande projeto, né? Eu fico imaginando nesses dias que a gente está sentindo esse calor, né? Como a gente tem sentido calor, né? E por isso que é tão importante em tempos assim a gente beber água e sempre bebendo, mas agora muito mais. Aí eu fico imaginando nesses dias agora, né? Fevereiro de 2025, aqui em Belo Horizonte, esse calor. Esses 3 aqui colocados numa fornalha. Vocês já imaginaram o que é isso? Fornalha. Vamos pensar nisso? Vamos pensar na situação? Mas Deus colocou aqueles jovens ali. Deus tinha para esses jovens um grande plano. Inclusive para aquelas pessoas todas que estavam vendo ali. 3 jovens numa fornalha. E Deus foi fazendo a obra através desses 3 personagens. E o último que eu vou falar aqui é muito conhecido da gente. A história dele é linda, linda, linda. José do Egito. José é aquele adolescente, né? Que a gente fica falando, que adolescente. Não, com as características próprias de um adolescente, queridinho do papai, com aquela relação com os irmãos ali, uma relação familiar tensa, muito complicada. Mas foi esse jovem que Deus preparou o tempo todo, passou por tantas dificuldades, mas Deus preparou esse homem para um grande projeto no meio do povo de Deus. E aí, meus queridos, vamos ver então. Abraão, Moisés, Noé, Josué, Gideão, Mesaque, Sadraque, Abednego e José. Deus preparando esses homens para obras muito grandes, obras especiais. E para cada um deles, Deus tinha um projeto específico. Assim como hoje, em 2025, Deus tem um plano, um projeto para cada um de nós. Muitas vezes a gente não quer, está deixando a coisa de lado. A gente sabe que tem que fazer aquilo. A gente está fazendo aquela cara de paisagem. Como assim? Olhando para a situação e deixando as coisas correrem. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, por onde a gente passa. Deus tem um plano para cada um de nós. E a nossa vida é uma forma de a gente testemunhar quem é o nosso Deus. E aí nós vamos ver agora um vídeo que vai tratar disso tudo que eu estou falando. Deus capacita os escolhidos, porque Deus vê o coração, Ele conhece o homem. Vamos ver esse vídeo? Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós. Ele nos chamou para cumprir um propósito específico, e muitas vezes isso pode nos parecer assustador ou até mesmo impossível de alcançar. Mas a verdade é que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Muitas pessoas acreditam que precisam ter habilidades e conhecimentos extraordinários para servir a Deus. Mas a realidade é que Deus não escolhe as pessoas com base em suas habilidades naturais ou talentos, mas sim com base em seu coração e disposição para servir. Deus usa pessoas comuns, com suas limitações e fraquezas, para realizar coisas extraordinárias em seu nome. Ele não se importa com a nossa falta de habilidade, desde que estejamos dispostos a obedecer e confiar nele. Deus quer que confiemos nele e que deixemos que ele nos capacite para cumprir o seu propósito. A história de Moisés é um exemplo claro disso.
Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Moisés se sentiu incapaz e inadequado para a tarefa. Ele questionou suas próprias habilidades e perguntou a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus não desistiu dele. Ele capacitou Moisés, dando-lhe poderes sobrenaturais e uma sabedoria que ultrapassava suas habilidades naturais. Moisés confiou em Deus e obedeceu à sua vontade, e assim liderou o povo de Israel para fora do Egito. Da mesma forma, Deus quer nos capacitar para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Ele nos dá o poder e a sabedoria necessários para fazer o que Ele nos chamou para fazer, mesmo que pareça impossível. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Portanto, se você se sente incapaz ou inadequado para cumprir o propósito de Deus em sua vida, saiba que Ele pode te capacitar. Confie nele e busque a sua vontade em oração. Deixe que Ele use suas limitações e fraquezas para realizar coisas extraordinárias em seu nome. Amém. Bem, agora eu vou trazer uma música aqui para vocês, que música faz parte da EBD, né? Também, e nós gostamos de cantar, né? O povo de Deus canta. Pode até não fazer parte de um grande coral e tudo mais, mas a música faz parte da história do povo de Deus. E essa música eu já falei aqui há pouco tempo. E vou trazer para vocês essa música, que eu tenho um carinho muito grande por essa música. Ela faz parte da minha história. Ela faz parte da minha jornada. Pensa, vamos cantar esse hino e vamos pensar na mensagem desse hino. Deus tem um plano em cada criatura. Vamos ouvir? Aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar, e as aves em seu rumo lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego
pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. E no nosso momento de oração, de louvor, de gratidão, de súplica, que faz parte da nossa EBD, né? Nós vamos começar orando a Deus, né? Nós vamos começar orando a Deus. E aí eu falei, né? Agora há pouco tempo, lembrei aqui, nós já estamos em março, não é fevereiro mais não? Eu falei fevereiro, mas nós já estamos em março. Percebe como o tempo está passando rápido e que a gente tem muito a fazer? Não estamos mais em fevereiro, nós já estamos em março. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, as bênçãos, né, que Deus tem colocado aí na nossa vida, tantas coisas boas acontecendo e que a gente esquece, inclusive a vida. Nós estamos vivos em março de 2025. Vamos orar pelos nossos missionários. Aqui na nossa EBD, nós sempre oramos pelos missionários. E nós temos missionários ligados à nossa igreja. Vamos orar, meus queridos, pelos missionários, por essas pessoas que estão levando a mensagem, né? Por essa pessoa que tem esse projeto específico de falar. Não é fácil, mas eles estão aí fazendo, estão aí levando, semeando essa mensagem, né? Colocando essa semente por aí. Vamos orar por essas pessoas, pelos seus familiares. Vamos orar pelo Brasil. Nós estamos aí em março, vivendo essa situação aqui no país, né? Como sempre, essa situação que muitas vezes nós ficamos muito assustados com as coisas que a gente vê, que a gente ouve. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos líderes, pessoas que estão aí ocupando cargos e muitas vezes tomando decisões, né, que refletem todos na vida de cada um de nós, e a gente fica muito preocupado com essas decisões. Vamos orar pelos nossos líderes. Vamos orar pelos nossos pastores. Nós temos uma grande responsabilidade de orar pelos nossos pastores, os pastores da Igreja Batista das Alterosas, pastor Valquimar e a Lídia, pastor Sincero, a Simone, pastor Manuel e a Tila. Nós ficamos muito felizes que domingo passado eles estavam presentes na EBD. Nós oramos sempre pelo pastor Manuel e pela Tila e pelo pastor Rubens e a sua família. Vamos orar pelos pastores que estão ligados à nossa igreja. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, as pessoas que estão dizimando, ofertando,
e aquelas pessoas que ainda não estão. Vamos orar por essas pessoas, né? Vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela família do nosso tesoureiro e pela comissão de finanças. Essa não é uma área fácil da igreja, não. Vamos orar, vamos interceder para que Deus dê sabedoria a esses homens e mulheres. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos ministérios em ação, agindo, atuando aí. Coisas novas estão acontecendo. Fique ligado, tem muita coisa nova acontecendo. Vamos orar pelos nossos líderes e vamos orar pelos nossos diáconos. Vamos orar pelas pessoas que estão bem próximas ao nosso pastor. Vamos orar, meus queridos, por esse grupo que é tão querido nosso. Os nossos idosos, nossos enfermos. E nós temos um ministério ligado a essa área. O Ministério dos 60 a mais ou maturidade. E nós temos uma programação no mês de abril específico para o Ministério dos 60 a mais. Vamos orar, meus queridos? Vamos orar por esse grupo e por essa atividade. Vamos orar pelo nosso bairro, pelo bairro Padre Eustáquio. Vamos orar pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que estão aqui próximas. Vamos orar para que a gente seja um testemunho vivo aqui nesse bairro, por onde passamos, a forma que a gente conversa, o nosso louvor, a música, que possamos ser verdadeiros missionários aqui no bairro Padre Eustáquio. Vamos orar pelas nossas famílias. Eu sempre oro pelas nossas famílias, né? As nossas famílias estão sempre na nossa mente. Nós estamos sempre preocupados com as questões familiares. Vamos orar pelos nossos familiares. E vamos orar, meus queridos, pela programação do mês de março. Uma programação que está sendo preparada com todo carinho. Vamos orar pelas pessoas que estão envolvidas, para que Deus abençoe e capacite essas pessoas. Vamos orar por aquelas pessoas que já estão se dedicando e para que outras pessoas também, né, dediquem os seus dons e os seus talentos. Tem espaço para cada um de nós. E Deus quer, né? E Deus, que é o Deus único, que é o Deus onisciente, onipresente, Ele tem um propósito para cada pessoa. Ele tem um plano para cada pessoa, inclusive dentro aqui da nossa igreja. Qual é o seu? O que você tem que fazer? De qual área você vai participar? Pense nisso. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Meus queridos, e a nossa música de despedida, essa música também que eu gosto muito. Gosto muito dessa música. Vamos ouvir essa música e vamos cantar essa música e que isso seja uma verdade na nossa música, na nossa vida. Que a gente sempre lembre o seguinte: essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que eu sinto em minha alma, né? São tantas as circunstâncias que a gente passa o tempo todo, são situações que estão aí, né, para tirar o nosso sossego, tirar a nossa calma, mas a gente pode lembrar dessa música e cantar. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e que março seja um mês muito abençoado e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Pai. Boa semana, tchau. Vamos cantar? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias,
circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina